Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Olá! Muito do que impacta a nossa vida tem a ver com o trabalho parlamentar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Parlamento Brasil. Aqui, sempre em parceria com as TVs legislativas, a gente conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Você vai ver, a democracia venceu, porque não podemos jamais esquecer os ataques de 8 de janeiro. Brasil afora, os representantes eleitos pelo povo tomam posse nos parlamentos e oxigenam a política do país. Idi Cavalcante, artista modernista, cujo quadro foi esfaqueado na invasão ao Palácio do Planalto, é homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. As imagens se alternam exibindo obras do artista Idi Cavalcante. Animação na cor violeta com construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. A gente não pode começar o primeiro Parlamento Brasil do ano sem falar dos ataques à democracia. Afinal, o parlamento é formado pelos representantes do povo, escolhidos pelo voto, que é a expressão máxima dessa mesma democracia que os invasores quiseram derrubar. O 8 de janeiro é uma data que não podemos esquecer. Diversas imagens aéreas dos ataques ao Palácio do Congresso Nacional. Pessoas penduradas em janelas, depredações e helicópteros da polícia. Diversas imagens das câmeras de segurança interna do Palácio. No domingo 8 de janeiro, a anarquia. A polícia joga bomba nos invasores. Pessoas invadindo e depredando o plenário do Senado. A câmera exibe vidros, janelas e salas depredadas. Na segunda-feira, rastros da destruição por toda parte. Nós somos a primeira equipe de televisão a chegar aqui ao Senado Federal, a equipe oficial da casa. E quando nós chegamos, tinha muito cheiro de gás de pimenta do lado de fora, cerca de 20 manifestantes ainda detidos. A câmera exibe mais algumas depredações. Aqui o segurança estava falando que acha que eles partiram o fio e colocaram uma bomba, né? Ligaram uma bomba com os 2 fios para explodir, está inclusive queimado. E eles fizeram isso em várias partes do fio estão queimadas, cortadas. Eu trabalho aqui há 28 anos, nunca tinha visto um trem desse. Nunca. Nós haveremos de cobrar punição severa. Não cabe aqui dizer que tinha gente infiltrada, porque tem provas de que realmente os extremistas da direita estavam presentes. Vidros quebrados e quadros rasgados. Além do prejuízo material, a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, sedes dos 3 poderes da República, representou um risco para o Brasil. Portões e cercas depredadas, objetos espalhados pelo chão. Lentamente, a câmera se aproxima do palácio. A Constituição passou no teste. As instituições também passaram com muita dificuldade. O que nós assistimos ao vivo e a cores, Marco e não só o Antônio Brasil, Villa, o historiador. mundo assistiu o que ocorreu no dia 8 de janeiro, foi algo assombroso. Eu confesso a vocês que eu escrevi 40 livros, conheço relativamente bem a história do Brasil. Em alguns momentos fui testemunha presencial, lutando pela democracia durante o regime militar. Fui indiciado na Lei de Segurança Nacional quando eu era um jovem estudante, antes de História, fiz Economia. Né? Então eu sei o que é um regime repressivo. Eu sei que é não ter liberdade de poder assistir um filme, poder ver um programa na TV, comprar um livro, poder ler um jornal. Isso era tudo censurado. Saber que um amigo seu poderia no dia seguinte estar preso, sem mandato judicial, podia desaparecer. Então o que nós assistimos no dia 8 foi a vitória da liberdade. Então a vitória da liberdade contra a tirania, da civilização contra a barbárie. Menos de 48 horas depois do caos, o clima é tranquilo, de volta à normalidade. O Brasil não vai ceder diante de golpismos. A democracia
prevalecerá. E esta data de 8 de janeiro, e esses acontecimentos de 8 de janeiro, embora devam ser superados os acontecimentos, eles jamais podem ser esquecidos. Imagens dos vidros dos prédios quebrados. Os invasores dos prédios dos poderes legislativo, executivo e judiciário negavam o resultado das urnas, que elegeu Lula, o presidente do Brasil. Entramos, a casa é nossa! Helicópteros da polícia, bombas e pessoas invadindo o palácio. Imagem interna de um homem depredando. Deixaram um cenário de terra arrasada, que foi rapidamente voltando à normalidade. Senado e Câmara trabalharam pesado na reconstrução do Palácio do Congresso Nacional. No total, serão instalados 273 metros quadrados de vidro comum, fora os espelhos e os vidros temperados. Há algo que nós não podemos nem contabilizar, né? Por exemplo, uma tapeçaria do Burle Marx, que não só foi vandalizada, como urinaram nessa tapeçaria. O historiador Marco Antônio Villa avalia que o 8 de janeiro é resultado dos problemas econômicos e políticos que o país vem enfrentando há décadas. Juntou o fracasso econômico, casos de corrupção não devidamente apurados, desestímulo da população em relação à política, a demonização da política tem muito a ver com o processo de radicalização, especialmente da década anterior, do século XXI, né? Até chegarmos a esse momento muito triste, que foi o 8 de janeiro. Villa acredita que para que ataques à democracia não se repitam, é importante que haja punição dos agressores e que os cidadãos conheçam a Constituição, que ela esteja nas casas, seja ensinada nas escolas, em todas as polícias e nas Forças Armadas. Porque a Constituição é o pilar da sociedade, a gente tem que entender isso. Ela é o pilar da sociedade e ela é marcada pela democracia. E a sociedade civil, por fim, brasileira, precisa se organizar. Nós temos ainda uma sociedade civil muito frágil, né, frente a um país que tem uma história marcada pelo arbítrio. Recorde-se, o Brasil é o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Isso não é pouco. Isso ficou presente na sociedade brasileira do século XX, está presente na sociedade brasileira do século XXI. Então, nós temos de enfrentar essas questões do chamado, hoje conhecido como racismo estrutural, temos de discutir as questões dos direitos humanos, das minorias. O Brasil precisa voltar a crescer, ter debates políticos. Política não é o dia 8 de janeiro. Aquilo é terrorismo. Política é você fazer uma pergunta para mim, eu responder, você discordar, eu concordar parte com o que você falou. Política é convivência de contrários no interior da ordem democrática. O historiador diz que o brasileiro deve sempre se lembrar do que aconteceu naquele 8 de janeiro. O Brasil esquece a cada 15 dias o que ocorreu nos últimos 15 dias. Né? E essa é a nossa tarefa. A tarefa da sociedade civil organizada, dos poderes constituídos democráticos pela Constituição Cidadã de 88, é lembrar. Lembrar não é uma espécie de, não é revanchismo. Vamos deixar muito claro. Lembrar é a importância que foi, naquele dia 8 de janeiro, a defesa dos poderes constituídos e do Estado democrático de direito. A democracia venceu e seguiu seu rito. Casas reconstruídas e renovadas. Senadores e deputados federais tomaram posse em Brasília, jurando defender a Constituição e a República Federativa do Brasil. Prometo manter, defender Deputado e cumprir federal, a Constituição, Lira, PP, Alagoas, observar as leis, desempenhar fiel e lealmente o mandato Alencar, PSD, de senador que o povo me conferiu, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O ano legislativo foi aberto com a presença dos representantes dos poderes da República, Executivo, Legislativo, Judiciário. Tudo como era para ser. Imagens dos senadores e deputados durante a posse. Rio Grande do Sul elegeu a primeira bancada negra da história da Assembleia.
Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Rio Grande do Sul. Em 187 anos de Assembleia, o Rio Grande do Sul nunca havia elegido uma deputada negra. Em outubro de 2022, esta realidade mudou com a eleição de Bruna Rodrigues, do PCdoB, e Laura Cito, do PT. Junto delas foi eleito Matheus Gomes, do PSOL. Os três que integravam a bancada negra da Câmara de Vereadores de Porto Alegre foram empossados deputados estaduais, um dia considerado histórico e que inaugura um novo ciclo na luta antirracista no Rio Grande do Sul. Antes da cerimônia, os três promoveram um cortejo popular, cultural e religioso em frente à Praça da Matriz, quando conversaram com a TV Assembleia. Momento histórico, primeira bancada negra da história da Assembleia Legislativa. Nunca na história nós tivemos tantos negros e negras, mas acima de tudo não são só negros e negras, são pessoas que entendem a sua importância social e a sua importância na luta antirracista. Nunca na história tivemos mulheres populares que limpam, que servem e que agora pela primeira vez vão se ver na tribuna da Assembleia. Vão poder falar das suas dores, porque é de dor que infelizmente a gente ainda está falando, né? Do direito de existir com dignidade. Eu estou muito feliz de estar aqui junto nessa chegada coletiva, né? Nunca foi individual, sempre foi coletivo e é por isso que a gente está junto hoje. Isso aí. Estamos criando hoje esse cortejo como o início de uma nova tradição política no Rio Grande do Sul, que finalmente os mais de 1.200.000 gaúchos que se autodeclaram negras e negras têm uma representação agora na Assembleia, e isso vai estar conectado com as demandas mais urgentes da nossa população: combate à fome, ampliação de direitos sociais, o cuidado com o meio ambiente, a terra. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Exatamente, né? É um momento também, eu acho que de reencontro do Rio Grande do Sul com a sua história, com a valorização e reconhecimento do papel socioeconômico do povo negro, da comunidade negra na construção do nosso Estado. Que a gente possa repensar esse momento de retomada democrática do Brasil, pensando um desenvolvimento capaz de incluir todos e todas como cidadãos de fato do nosso Estado e do nosso país. Amazonas. Deputado Roberto Cidade afirma que o Poder Legislativo Estadual vai ampliar os debates a respeito das necessidades dos povos indígenas no Amazonas. A realidade da população Yanomami no estado de Roraima, região vizinha ao Amazonas, aumentou a preocupação da Casa Legislativa Estadual com a situação dos povos indígenas. No início da legislatura, o presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, lembrou que a Assembleia já possui uma comissão voltada para desenvolver políticas públicas para atender os povos originários. De acordo com o parlamentar, as ações serão ampliadas e os debates intensificados para melhorar a qualidade de vida dessa parcela da população. Nós temos já uma comissão aqui na casa que trata dos povos indígenas e agora a gente vai olhar com carinho esse tema que com certeza está sendo um foco nacionalmente e vamos dar uma ênfase para que a gente possa contribuir também com essas imagens e esses assuntos lamentáveis que estão acontecendo. Em Roraima, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública em território Yanomami. A área sofre com desassistência sanitária e enfrenta casos de desnutrição severa e de malária. Aqui no Amazonas, a deputada Joana Dark visitou territórios indígenas do Alto Rio Negro para averiguar a realidade dos Yanomamis e de outras etnias. De acordo com a deputada, serão enviados requerimentos para os governos federal e estadual para ampliar a assistência a esses povos. Vou fazer requerimentos tanto para o governo federal quanto para o governo estadual e também para as prefeituras onde a gente tem o povo Yanomami e que a gente tem a maioria dos povos indígenas para que a gente possa dar o suporte antes que aconteça algo mais grave. A Assembleia Legislativa também contribuiu por meio do Centro de Cooperação Técnica do Interior para a revisão da Lei Orgânica do município de São Gabriel da Cachoeira, cidade mais indígena do Brasil. O trabalho permitiu que as questões indígenas envolvendo 23 etnias da região ganhassem diretrizes necessárias para melhor atender o município. A animação de cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. Dos 513 deputados federais que tomaram posse em fevereiro, 201 são novatos. Eles compõem 39% da Câmara Federal. A renovação é positiva, sim. Ela garante uma certa oxigenação do processo político, mas significa também que a casa perde experiência.
Desde a redemocratização, a renovação dos quadros da Câmara girou em torno de 40% a cada eleição. Em qualquer democracia, as mudanças são importantes e representam uma saudável oxigenação no processo político. Renovação é sempre importante. Quando eu entrei, também fazia parte do processo de renovação. Acho que é do Rodrigo de Agostinho, um país democrata federal, PSB, que São Paulo. O parlamento de tempos em tempos se renove. A alta rotatividade nos assentos da Câmara é resultado do sistema eleitoral brasileiro. No Brasil se pratica um sistema eleitoral proporcional Queiroz, de lista aberta político. E com a exigência de um quociente eleitoral que exclui um quantitativo muito expressivo de votos que são dados a parlamentares de partido, mas que esses partidos não atingem a barreira mínima, que é de 80% desse quociente. Então, muitos parlamentares que deixaram de renovar seus mandatos tiveram até mais votos do que a eleição passada. Mas o fato de estarem em partidos que a soma dos seus candidatos não chegou a 80% do quociente, eles simplesmente ficaram fora e sequer têm a perspectiva de um dia assumir como suplente na próxima legislatura. A renovação abre a possibilidade para o surgimento de novas lideranças, mas também representa a perda de quadros importantes que levam embora toda uma bagagem de conhecimentos temáticos nas áreas que atuam e, talvez ainda mais importante, a experiência no difícil processo de negociação e articulação, repertórios tão necessários para um bom mandato parlamentar. Você pode ter parlamentares de direita, entende, que são programáticos, são capazes de dialogar, né, e são capazes de manter uma postura, eu diria assim, de diálogo, né, e mesmo mantendo diferenças ideológicas com os parlamentares da esquerda e etc., são capazes de construir soluções coletivas. Se perdeu no Congresso que termina o mandato quadros extremamente qualificados que contribuem enormemente para as negociações, para os entendimentos, nas diversas áreas. Por exemplo, na área jurídica, nós podemos citar o Gustavo Frutti, que foi um parlamentar extremamente importante que deixa de estar presente. Nas articulações de liderança, o Volney Queiroz, o Rubens Bueno, né? O Agostinho, ligado à área de meio ambiente. O deputado Rodrigo Agostinho agora leva sua bagagem para o Executivo, onde vai integrar a equipe da ministra Marina Silva no meio ambiente. Também Marcelo Freixo, que presidirá a Embratur, e Tadeu Alencar na Secretaria Nacional de Segurança Pública, vão levar para o novo governo as experiências acumuladas na lida congressual. Temos que nos render àquilo que a democracia oferece, que é exatamente o veredicto popular. Não fui reconduzido a esta casa, estarei desempenhando outras funções, porque a política é a própria vida, e estaremos presos aos compromissos que nos trouxeram até aqui. Talentos que vão, talentos que vêm. Cid Queiroz, para compensar tantas perdas, a nova legislatura será reforçada com a chegada de importantes lideranças de movimentos sociais, como Guilherme Boulos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de São Paulo, e Duda Salabert, do Movimento LGBTQIA+, de Minas Gerais. A Câmara será reforçada também com o retorno de políticos experientes, como Rosiana Sarney e Beto Richa, ex-governadores do Maranhão e do Paraná. O Congresso eleito em outubro de 2022 é um dos congressos com maior diversidade que já teve no Brasil, né? Porque aumentou a presença de negros, de índios, de trans, né? A direita e a esquerda tiveram uma representação muito significativa. Então, houve o aumento do número de mulheres no parlamento. Então, é um parlamento bastante plural. Você tem a chegada de setores renovadores da diversidade política e ideológica, né? Representantes dos de baixo, de negros, de oprimidos, de LGBTs. Você tem a chegada de mulheres combativas e você tem a chegada de socialistas também, de pessoas que pensam um outro modelo solidário e tal. Imagem aérea das bandeiras dos estados e o prédio do Palácio.
palácio ao fundo. Mulheres indígenas segurando cartazes em uma manifestação. TV Câmara. A partir de 2023, o Congresso vai ter o maior número de parlamentares indígenas da história. Para a Câmara dos Deputados, 5 foram eleitos. No Senado Federal, 2. E no dia da posse, as lideranças indígenas fizeram uma manifestação em frente ao Congresso Nacional. A chamada Bancada do Cocar tem expectativa de conquistar mais visibilidade e capacidade de articulação na defesa dos direitos dos povos originários e do meio ambiente. Agora nós teremos representantes legítimas para defender os nossos interesses e que realmente saiba das nossas demandas. Então é importante ter, sim, deputadas empoderadas que conhecem a nossa realidade e que vão estar lutando pelos povos indígenas e principalmente pelos nossos biomas. E no início dessa nova legislatura, a principal bandeira da bancada é a retomada das discussões sobre a demarcação das terras indígenas. O direito é previsto na Constituição da República, que garante a preservação da identidade, da cultura e das tradições das populações indígenas. Vidas indígenas importam. O que está acontecendo com o povo Yanomami, nesse momento, é entender que se as pessoas não importam com isso, perdeu o senso, o princípio de humanidade. São vários territórios que estão na mesma situação. É preciso entender a importância dos povos indígenas. Nós que não somos nem 1% da população brasileira, somos 5% da população do mundo e protegemos mais de 80% da biodiversidade. Mulheres indígenas seguram cartazes em uma manifestação na frente do prédio do Congresso. A animação exibe a estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. Essa é a obra Candangos, pintada por de Cavalcante em 1960. Ele escapou dos atos de vandalismo do 8 de janeiro. Mesma sorte não teve a obra As Mulatas, também de Di Cavalcante, que fica no Palácio do Planalto e foi rasgada a facadas. O artista, pioneiro da arte moderna no Brasil, morreu aos 79 anos, em 1976. Di Cavalcante recebeu uma homenagem póstuma da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um dos maiores artistas do movimento modernista da década de 1920 foi homenageado na Alerj com a medalha Tiradentes pós-mortem. Di Cavalcante teve sua arte reconhecida e aplaudida através da entrega da homenagem à filha, Elizabeth Di Cavalcante Veiga. Ela lembrou do trabalho realizado pelo pai, que tinha traços únicos e uma capacidade técnica diferenciada. Elizabeth fez questão de ressaltar ações de Di Cavalcante, que não se limitavam apenas à pintura, mas também em movimentos intelectuais e políticos. Nascido no Rio de Janeiro, Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque era apaixonado pela cidade. Ele era encantado pelo Rio de Janeiro e também, assim, lutou muito, né, pelos brasileiros, né? Ele acreditava que poderia contribuir de alguma forma. No fim da vida já é um pouco mais complexo, né? Mas, assim, ele não foi só um artista, ele foi um intelectual, um ser extremamente político, né? A paixão pelo Rio de Janeiro era uma inspiração para o artista. Depois de organizar a Semana de Arte Moderna em São Paulo, Di Cavalcante passou uma temporada em Paris e retornou para o Rio, onde se dedicou a obras ainda mais coloridas e que se tornaram famosas pelo mundo. É justo e necessário reconhecer um artista da potência e da representação de Emiliano Di Cavalcante, que, além de ser um artista fundador do modernismo no Brasil, participou ativamente da Semana de Arte Moderna, da idealização, a execução, mas, sobretudo, porque destacou em suas obras o Rio de Janeiro em sua plenitude, nas paisagens e na diversidade da representação dos seus moradores. O responsável pela Semana de Arte Moderna de São Paulo foi um carioca de Cavalcante. José Roberto É importante que a gente também diga por que a pintura dele é desse jeito. Porque ele tem o nosso espírito. Na verdade, se vocês olharem, qualquer um olhar para a pintura, vê a alegria que tem ali dentro. Então é importante que a gente diga isso, é importante que a gente queira voltar com isso. O carioca sempre foi muito divertido, sempre foi muito legal, muito bacana. Tá? E a gente não pode deixar que isso fuja.
nem pode querer acreditar que a gente tem que ser diferente do que era. Tá? Então, eu acho que a pintura do Chico Cavalcante traz tudo isso de volta para a gente. Para nós, como você disse, é um colorido, é uma alegria poder diariamente aqui a gente estar de frente de Cavalcante. Homenagem mais do que merecida, né? A gente fica por aqui, viu? Obrigada pela audiência. É muito bom a gente estar de volta aqui no Congresso Nacional Reconstruído, símbolo da nossa democracia. Se quiser rever qualquer um dos nossos programas, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. Tem o canal da TV Senado no YouTube e tem o velho e-mail. Mandou mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau. Os créditos sobem à tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado Federal. TV Senado 2023.